Olá, alunos. Vamos para mais uma aula, mais uma semana aí, né? Como prometido. Eu vou deixar gravada todas as atividades da semana. Vou colocar lá no Classroom, vou deixar já no YouTube. E aí todos os dias vou colocando lá no WhatsApp para vocês, tá bom? Então, essa semana nós vamos trabalhar aí o livro Buriti Mais Português, tá? Nós vamos trabalhar a página 74 e a página 75. A gente vai falar um pouquinho sobre as preposições que nós já trabalhamos aí na semana passada e a locução prepositiva, tá bom? Então, ó, nós temos aqui um significado para vocês entenderem, tá? Por mais que pareça difícil, a preposição e a locução prepositiva nós usamos no dia a dia, quando a gente vai escrever um texto, uma frase ou até mesmo quando nós estamos falando, né? Então a gente usa tanto a preposição quanto a locução prepositiva e a gente nem percebe assim, né, para falar, nossa, o que é uma locução prepositiva, o que é uma preposição. Isso daqui vocês vão começar a ver no 5º ano, porém, mais para frente vocês vão continuar lá no ensino fundamental 2, tá? A língua portuguesa, ela existem muitas regras. Então, se a gente for à risca pensar nas regras, a gente pensa que é difícil. Mas depois, conforme vamos vendo os exemplos, né, a gente percebe que não é tão difícil assim, tá? Então, nós temos aqui, ó, a preposição, ela liga palavras, tá? Estabelecendo uma relação de sentido entre elas. Exemplo, como as pessoas fazem para se comunicar? Então, eu tenho uma finalidade aqui, eu usei o para. Vamos pensar que se eu não usasse esse para, né? Ó, como as pessoas fazem se comunicar? Não ia ficar esquisito? Então, a gente coloca aí uma preposição para ter um significado, né? Uma coerência na minha frase para que eu possa entender. Como as pessoas fazem para se comunicar? Então, aqui ó, nós temos uns exemplos de preposições, tá? O a, o ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz, tá? Então, essas palavras são preposições, que elas ligam as palavras e estabelecem um sentido entre elas, né? Então, a gente vai escrever e tem que ter total coerência, concordância, para que eu possa entender o que você está tentando me dizer ou escrever para mim, tá? A locução prepositiva é formada por duas ou mais palavras, ao contrário da preposição que nós temos uma, a locução prepositiva, ela tem duas ou mais, sendo a última delas uma preposição, tá? Então, aqui, ó, ela tem o mesmo valor da preposição. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. Nós nos comunicamos por meio de diferentes linguagens. Se a gente não colocasse isso aqui, ó, nós nos comunicamos diferentes linguagens. Não ia ficar esquisito? Então, a gente usa a nossa locução prepositiva, ó. Nós nos comunicamos por meio de diferentes linguagens, tá? E aí, aqui nós temos uns exemplos das locuções prepositivas. A fim de, antes de, ao redor de acordo com, junto de, por entre, por meio, né? Então, direto eu falo isso com vocês, né, gente? Olha, o estudo do texto, ele tem que ser respondido de acordo com o texto, que eu falo sempre para vocês, né? Então, vê como não é difícil a gente usar tanto a preposição quanto a locução prepositiva. A gente só precisa entender que elas são as palavras que ligam e estabelecem uma relação para dar sentido aí a uma frase, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos um exercício. Releia o trecho do texto 2. Saiba que as pessoas com surdez também têm uma língua reconhecida por lei, né? Que nós até lemos aí o texto na semana passada, né? No Brasil, temos a língua brasileira de sinais, Libras,
Quando a gente coloca aqui, ó, as reticências entre colchetes, é sinal que aqui tinha um outro trecho do texto, tá? Mas nós não colocamos aqui porque só colocamos aquilo que é importante para o momento, tá? No Brasil, temos a língua brasileira de sinais, Libras, que é composta de um alfabeto, letra a letra, e um conjunto de sinais que representam ideias completas. Tudo isso falado com as mãos e com expressões faciais e corporais, né? Para quem conhece aí Libras, já viu uma pessoa com deficiência auditiva se comunicar através de mãos, né? Ou algumas expressões faciais ou corporais. Então, o que vocês precisam fazer? Sublinhe a frase em que a palavra destacada indica por meio de, tá? Escreva o que a palavra em indica em cada frase. Lugar, forma em que alguma coisa se expressa e tempo, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, em cada país há uma língua de sinais próprias daquele povo. Esse em, ele está indicando um lugar, uma forma em que alguma coisa se expressa ou tempo, ó, em cada país. Já dá pra gente saber, vocês vão colocar aqui pra mim, tá? Em Libras, o alfabeto datilológico é usado para nomes próprios. Então, ó, em Libras não é uma língua, então ele é um lugar, ele é uma forma em que alguma coisa se expressa ou ele é um tempo? Vocês vão colocar aqui para mim, tá? No Brasil, falamos a língua portuguesa, que é um pouco diferente da que é falada em Portugal, né? Então, aqui, ó, nós estamos falando, né, da língua portuguesa, que aqui no Brasil é diferente em Portugal. Em Portugal, é um lugar, uma forma em que alguma coisa se expressa ou é um tempo? Libras passou a ser a língua oficial do Brasil em 2002. Libras, a gente está falando de uma língua, né? Então, vocês vão olhar aonde se enquadra em 1, 2 e 3 e vão escrever aqui para mim, tá bom? Na página 75, nós vamos aí para o exercício 3. Ligue cada frase ao sentido expresso pela preposição com. Então, ó, são faladas com o uso da voz. É um instrumento ou é um modo? O que vocês acham? Como sorrir ou apontar com o dedo. Com o dedo é um modo ou é um instrumento? Então, vocês vão ligar aí a resposta correta. Exercício 4. Complete as frases com as preposições do quadro. Depois, numere as frases de acordo com o sentido das preposições, tá? Então, nós temos aqui, né, as 8 preposições e vocês vão completar aqui embaixo com essas preposições. Então, vocês vão escrever: todos os vasos eram feitos de cerâmica, né? E aí, vocês vão colocar aí o que é esse de: origem no tempo, origem no espaço, matéria. No caso aqui, a cerâmica é uma matéria, né? Então, vocês vão colocar, ó, todos os vasos eram feitos de cerâmica. Matéria, 3. E assim sucessivamente, tá? Vocês vão fazer a B, a C, a D, a E, a F, G e H, de acordo com este quadro aqui, tá bom? 5. Circule as alternativas em que a preposição, a locução prepositiva está de acordo com as figuras, tá? Então, aqui, ó, o copo está sobre a mesa. O copo está sobre a mesa. A festa será após o casamento. A festa será antes do casamento, tá? Então, ó, o que vocês vão olhar? Aqui, ó, cerimônia às 17. Festa às 20, né? Então, aqui a gente já sabe, né? A festa será após o casamento ou a festa será antes do casamento, de acordo com o convite aqui. O copo está sob a mesa ou sobre a mesa, tá? Então, vocês vão circular aí as alternativas em que a preposição e a locução está de acordo com as figuras, tá? Façam isso, ó, desculpa, é que eu não tinha visto, ó. O copo está sobre a mesa ou sob a mesa? Então, dá para responder de acordo com essas figuras, vocês vão assinalar
duas respostas aqui para mim, tá bom?